o perfil de mortalidade, principalmente, ou seja, aqueles que morrem, é muito nítido. São os mais pobres, são os mais vulneráveis. Primeiro, a gente tem que olhar para trás, tem que avaliar esses erros de cada uma dessas esferas administrativas e tentar aprender com esses erros, justamente para não repetir. Considerando isso e tendo avançado nesse ponto, mudar estruturas para facilitar a resposta diante de uma nova emergência que virá, com certeza virá. Então, se não fosse o SUS, se essa população não tivesse para onde correr, a gente com certeza teria um número imensamente maior de infectados e um número imensamente maior de também mortos. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um boneco e um voo pássaro. Vejo uma grade no velho sinal. Olá, sejam bem-vindos ao Da Janela Lateral. Eu sou a Thaís Oliveira e estou aqui com Leonardo Scramin e Júlia Peixoto. Hoje daremos início à entrevista para a série O Coronavírus nas Periferias de São Paulo e Rio de Janeiro. E o nosso convidado de hoje é Igor Cavallini Johansen. Ele é doutor em Demografia e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Além disso, é pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, onde também realiza pós-doutorado. Igor atua principalmente nos temas população e ambiente, determinantes sociais da saúde, saúde ambiental, urbanização e condições de vida, geoprocessamento, análise espacial, doenças infecciosas e parasitárias, gestão de dados e bioestatística. Bom dia, Igor. É um prazer falar com o senhor. Agradecemos a sua participação no nosso programa de hoje e seja muito bem-vindo. Bom dia, o prazer é meu e eu que agradeço o convite. Gostaríamos de começar perguntando quais questões demográficas contribuíram para a maior disseminação do coronavírus nas periferias? Bom, a gente tem uma série de fatores aí, né? Um deles que é central e possivelmente é o mais discutido é a densidade domiciliar, que é o número de habitantes por cômodos. Isso parece um pouco distante quando a gente fala, né, de uma realidade principalmente de São Paulo ou dos centros, né, urbanos, mas na verdade o que a gente vê, inclusive em São Paulo, é que ainda tem famílias que dividem 2 cômodos, muitas vezes, ou até um mesmo cômodo, que é sala, cozinha, quarto. Então, você fazer um isolamento social nesse contexto é muito difícil, é muito improvável. Então, essa é uma questão, densidade domiciliar. Outra coisa é a densidade populacional, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Quando você mora num lugar em que a densidade demográfica é muito alta, os seus vizinhos estão muito próximos de você, fica difícil de você fazer esse isolamento também. Justamente porque se um estiver doente, a potencialidade de infecção do outro é muito grande. Então, esse é outro fator bastante relevante. Agora, se você me perguntar para elencar um fator, o mais importante, o mais importante em termos de condicionamento de outras questões sociais, eu diria que é a renda. Por quê? A renda ela está associada, por exemplo, ao acesso à água com regularidade. Isso é fundamental para você realizar as estratégias de higienização das mãos e tudo mais e evitar a infecção. Além disso, o acesso aos produtos de higiene também é muito permeado pela renda, ou seja, nem todo mundo tem a capacidade de comprar os itens básicos para essa higienização, por exemplo, o álcool em gel. E além disso, ainda também permeado pela renda e também condicionado por ela, eu diria que a condição de trabalho, principalmente o trabalho informal, porque fazer home office num contexto em que você depende o seu trabalho depende de sair às ruas, depende de fazer vendas esporádicas, então você não tem como fazer isso de casa.
Então, o trabalho informal, ele acaba catapultando as pessoas em termos de vulnerabilidade ao vírus, porque elas são obrigadas a sair de casa. E, Igor, existe algo que poderia ter sido feito em relação a essas questões para evitar a atual situação ou diminuir esses impactos nas periferias? Olha, eu diria que o mais efetivo aí seria realmente um combate sério à desigualdade social. O que a gente vê é uma falta de políticas perenes, ou seja, contínuas, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Dado essa realidade que a gente tem hoje, o que poderia ser feito, enfim, tem uma série de possibilidades aí, mas eu diria, por exemplo, a coordenação de ações para garantir água, por exemplo, né? E produtos de higiene e renda. Eu acho que isso é o mais emergente para garantir que essas pessoas possam ficar nas suas casas e nesse momento de emergência pandêmica e com segurança. Então, esses 3 itens, pelo menos, seriam fundamentais: água, produtos de higiene e também uma forma de garantia da renda dessas pessoas. Além disso, eu diria que é fundamental a ampliação da testagem. A gente não sabe exatamente qual é o nível de imunidade que as pessoas já conseguiram garantir, porque a gente não tem testagem para todo mundo. Nem todo mundo que tem algum sintoma é testado. Então, isso é uma coisa muito séria, porque a gente não tem como calibrar as políticas de controle, porque a gente não sabe exatamente qual que é o nível de infecção em cada uma das nossas cidades. Então, testagem é fundamental. Eu diria ainda que, nesse contexto, é muito importante pensar em estratégias de isolamento dos pacientes infectados. Então, uma vez que você identificou alguém que está com o coronavírus, ou caso você não tenha o exame, se ele tiver sintomas parecidos com o coronavírus, já criar uma estratégia para isolamento desse paciente, para evitar que ele acabe transmitindo para outras pessoas, enfim, família, amigos, conhecidos, e aí você já freia, né, em uma única pessoa aquele vírus, você já evita que ela disperse esse vírus para outras pessoas. Então, isolamento social é fundamental, isolamento dos pacientes, especialmente, com coronavírus. Outro ponto que não foi feito, infelizmente, na grande maioria das cidades brasileiras, é o rastreamento de contatos a partir dos infectados. Como é que funciona isso? Então, imagina assim, eu fui diagnosticado com coronavírus, aí alguém, né, algum profissional da prefeitura, ou enfim, né, de algum setor da saúde, vem falar comigo e pergunta quais pessoas eu tive contato, quem são, onde moram, nesse período, né, dos últimos 14 dias, que foi exatamente quando eu poderia ter transmitido para essas pessoas. E aí eles vão em cada uma dessas pessoas e fazem exatamente a mesma coisa. Eles dizem, olha, você teve contato com o Igor, e ele, nesse momento, foi diagnosticado ou está com sintomas, então é possível que você também tenha tido o contato com o vírus. Aí eles fazem toda uma análise para ver se a pessoa desenvolveu ou não algum sintoma durante os últimos dias, e caso tenha desenvolvido, já faz a mesma coisa, um rastreamento de contatos, pergunta com quais pessoas esse indivíduo teve contato. E aí você vai ampliando a sua rede justamente para tornar todos cientes do risco que tiveram em relação à infecção. Pedem que essas pessoas elas fiquem mais retiradas em relação à sociedade, justamente para evitar essa disseminação. E só para finalizar, eu diria que outro ponto fundamental é o monitoramento para ampliar o acesso rápido aos serviços de saúde para os pacientes graves. Porque o que a gente vê é muita gente morrendo porque chega no sistema de saúde já em colapso, já num estágio em que não tem mais muito o que fazer. Então, uma vez que você diagnostica esse paciente, criar estratégias, primeiro, para monitorar esse paciente e, em qualquer sinal de alerta, facilitar que ele chegue rapidamente ao serviço de saúde mais próximo e que ele consiga ter o atendimento necessário para a gravidade do caso dele.
Igor, você chegou a citar a questão das moradias. Devido a essas condições precárias de moradia nas periferias, você acredita, a gente pode afirmar, que qualquer enfermidade vai acabar atingindo mais a população periférica do que a população que mora em outros espaços urbanos? Não necessariamente, porque nem todas as enfermidades atingem com maior severidade a população socialmente mais vulnerável. É importante a gente lembrar disso. A gente tem algumas enfermidades que atingem os estratos mais favorecidos. Por exemplo, as doenças crônico-degenerativas, cardiovasculares, neoplasias. Por que que isso acontece? Porque são pessoas que tiveram um controle ao longo da vida, né, da sua qualidade de vida, alimentação, exercício físico, conseguem atingir idades mais avançadas. Com isso, eles também vão ter doenças, mas são doenças totalmente diferentes. Então veja que o perfil é distinto. Agora, quando você analisa as enfermidades das populações mais vulneráveis, você vê o quê? Doenças infecciosas, parasitárias, doenças relacionadas à deficiência nutricional, aumentando nesse momento diabetes, hipertensão, justamente pela questão da alimentação, do seu padrão mesmo de alimentação, né? Então, é um perfil bastante diferente de morbidade, ou seja, né, de tipos de causas de doenças que fazem com que aquela população acabe ficando enferma. No caso do coronavírus, né, da Covid-19, o que a gente vê é que o diagnóstico ele chega mais aos pacientes mais abastados. E o tratamento também chega mais cedo e com mais eficácia a eles. Qual que é a consequência? É que a mortalidade maior ocorre nas populações mais vulneráveis. Porque eles, além de tudo, já acumulam uma série de deficiências nutricionais, por exemplo, como eu estava falando, além de outras comorbidades, né, diabetes, hipertensão, como eu mencionei. Então, no caso específico do coronavírus, o perfil de mortalidade, principalmente, ou seja, aqueles que morrem, é muito nítido. São os mais pobres, são os mais vulneráveis. Igor, em relação ao isolamento social, existe a possibilidade de realizá-lo nesses locais tão precários? Bom, primeiro, é muito difícil realizar isolamento social nesses locais. É possível, por exemplo, desde que haja uma política pública séria, coerente, que saiba, né, a direção a seguir, ou então que a própria comunidade se mobilize. Por exemplo, nesse sentido de a comunidade se mobilizando, Paraisópolis fez um trabalho, na verdade está fazendo ainda, né, continua, um trabalho excepcional com os seus moradores. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter informações a respeito, mas só para mencionar aqui, eles se organizaram a partir de uma, entre aspas, vaquinha online. Então, eles abriram doações num site e aí conseguiram, enfim, centenas de milhares de reais para conseguir elaborar, né, estratégias de controle que vão além das políticas públicas. E aí eles conseguiram alugar ambulâncias, inclusive uma UTI móvel para pegar os seus pacientes e levarem até o serviço de saúde mais próximo. Eles contrataram médicos, eles contrataram enfermeiros para ficarem 24 horas por dia, 7 dias por semana na comunidade. Esses profissionais vieram morar na comunidade para ficarem à disposição. Então, isso é incrível, mostra o papel, né, e o potencial que tem uma comunidade bem articulada, né, bem organizada. E isso, com certeza, tem impactos, não só na redução da morbidade, né, ou seja, nas pessoas que adoecem, como principalmente nas pessoas que morrem, né, morrem muito menos, porque você tem um serviço de saúde que está ali, que está à disposição o tempo todo. Aí você me pergunta, tá, mas por que ambulância, né? Ambulância a gente tem no SUS, tem o SAMU. Não é tão óbvio assim, porque tem lugares dentro da comunidade que o SAMU não entra, que o SAMU não vai, são ruas estreitas, é muito difícil. Então você chama e simplesmente não vem. Você espera 1 hora, 2 horas, 3 horas e não vem. Então o que eles fizeram? Eles contrataram inclusive pessoas
que são treinadas para pegar o paciente nas vielas, nos lugares mais difíceis, e levarem até a ambulância que eles contrataram. Entendeu? Então, além de ser muito mais rápido, é também muito mais efetivo, porque é uma estratégia pensada especificamente para aquela localidade. Então, assim, é possível fazer isolamento social e uma política de qualidade nas periferias, desde que haja uma consciência da política pública e ou da própria população. Essas coisas são possíveis. A gente não pode esquecer de falar que esse tipo de estratégia que é louvável, que, enfim, eu acho que é incrível, né, o que eles conseguiram fazer, mas não pode substituir política pública, porque esse não é o papel da comunidade, não é pegar o problema para si e resolver sozinha, que é o que fundamentalmente eles estão fazendo. Então, é louvável, mas a gente tem que dizer também que está faltando política pública aí, né? Está faltando o Estado entrando para poder compreender quais são essas lacunas e agindo para superá-las, né? Isso, infelizmente, a gente ainda não conseguiu realizar. Sobre a pergunta de moradia de qualidade, com certeza é uma política de saúde pública, ela economiza recursos públicos justamente por evitar que essas pessoas adoecidas acabem indo para o sistema de saúde. Então, elas evitam um gasto que é desnecessário, né? Você age na causa do problema e não lá na frente, quando ele já estourou, quando ele já é uma consequência. Além disso, a gente também tem o fato de que uma moradia de qualidade, ela é política pública de saúde, porque ela aumenta o número de anos produtivos. Essa pessoa ela vai continuar inserida no mercado, continuar trabalhando, continuar gerando renda por mais tempo, sendo menos dependente do Estado. Então, tudo está centrado nessa questão da moradia. Com certeza, esse é um ponto nodal, fundamental, para ser pensado nas políticas de saúde e de Estado como um todo. E visando ainda essa questão das políticas públicas, Igor, você acredita que atualmente existe alguma política pública efetiva no Brasil? Olha, tem várias políticas públicas aí. A gente tem que, enfim, tratando especificamente sobre periferia, né? O que eu diria? A gente teve uma série de iniciativas bastante interessantes. Eu gostaria de mencionar duas do nível federal. Primeiro, não é nem política pública, mas é estrutura institucional. A criação do Ministério das Cidades no início dos anos 2000, ali em 2003. Isso é fundamental, porque você tem um ministério que está pensando a cidade transversalmente, em todos os níveis, todas as unidades da federação. Então, isso é fundamental, porque cria uma interlocução, né, do conhecimento entre essas cidades. Infelizmente, esse ministério desapareceu, ele não existe mais. Então, a cidade não é mais, aparentemente, uma questão central. E a gente vê as consequências agora com a pandemia, né? Então, essa é uma questão institucional, o Ministério foi uma proposta interessante, que acabou, e infelizmente. E a outra que eu mencionaria é o Minha Casa Minha Vida, que é um programa que teve uma série de lacunas, de limitações, que precisaria ser muito aperfeiçoado, mas mesmo assim ele tirou muita gente de situações de vulnerabilidade de moradia. Porque se você olhar o Minha Casa Minha Vida tem uma série de faixas de renda, então ele beneficia grupos distintos, não só os mais pobres, mas especificamente para os mais pobres, né, que é o chamado faixa 1, o subsídio ele é muito grande, e o que as pessoas têm que pagar realmente é uma fatia bem pequena da casa. Então isso facilita com que, inclusive, as pessoas mais pobres, que têm menos acesso à renda, consigam garantir a casa própria. Isso é fundamental, isso tem impacto direto na forma como a cidade se estrutura e, consequentemente, também na própria vida da população, por exemplo, na saúde. Igor, além da questão da moradia que você citou, você acredita que o deslocamento no espaço urbano, principalmente para o trabalho, pode acabar influenciando na propagação da doença?
Certamente. O transporte público, a gente tem que lembrar que ele serve principalmente às populações menos favorecidas, né? E o uso do transporte público na pandemia aumentou muito a probabilidade de infecção, o que já era de se esperar, mas foi ainda maior. Por quê? Durante a pandemia, as linhas e a disponibilidade de ônibus em cada uma dessas linhas foram reduzidas, aumentando, consequentemente, a superlotação, o que já é um dado, né, da realidade, mas isso aumentou ainda mais, principalmente nas metrópoles brasileiras. Então, o que já era um problema, ele foi potencializado e atingiu principalmente, claro, os mais pobres, os mais vulneráveis. A questão da oferta de água potável e a falta de saneamento básico nos bairros periféricos, como pode ser superada? Olha, fundamentalmente com política pública, né? A gente precisa lembrar que a nossa limitação de saneamento, ela não é muitas vezes suprida, resolvida, porque a gente tem um ditado que esgoto não dá voto, né? Porque o cano ele vai enterrado embaixo da terra, então ninguém vê. Então não é um tipo de política que é muito admirada pelos políticos, porque justamente não tem essa capacidade de angariar votos. É diferente, por exemplo, de asfaltamento. Eu não sei aí onde vocês moram, mas é incrível, pela minha experiência, todo ano de eleição municipal, parece que eles guardam todo um cofrinho, né, durante os 4 anos só para pavimentar a rua, porque é uma coisa que dá muito voto, né, diferentemente do saneamento. Então, é possível resolver, sim, com certeza, mas, primeiro, é caro, e segundo, é preciso que tenha um compromisso muito grande para que isso seja feito. Apesar de não ter um resultado a curto prazo, em termos de votos, ele tem um resultado a médio e longo prazo para a saúde da população. Isso é fundamental. Agora, o que eu diria para você é que a gente, pensando em termos de planejamento, em como de fato realizar isso, repare que não é algo tão trivial, é algo que não é tão óbvio assim. Por exemplo, como é que você oferece sistema de esgoto e água com regularidade em comunidades, por exemplo, como a Rocinha? Entende? Que as ruas são muito estreitas, muitas vezes são vielas. Paraisópolis também é um caso. E como é que você abre as ruas para instalar aquelas tubulações enormes quando você não tem nem rua? Uma casa é muito próxima da outra, as vias são muito estreitas. Então, veja, não é algo simples de ser feito. O ideal é realmente que essas pessoas tenham condições de, enfim, né, morarem num lugar já estruturado. O que a gente vê, que a gente está tendo que resolver agora, e eu torço para que a gente consiga, é um problema que tem uma dimensão histórica muito importante. Ele não surgiu ontem. É um problema que vem de pelo menos 2 séculos de formação dessas periferias, dessas favelas, que a princípio se pensava que era algo provisório, que as pessoas iam para lá e depois, melhorando de vida, acabariam mudando para outras localidades, o que não aconteceu. As periferias continuam existindo e, pior, elas estão crescendo, principalmente nesse contexto pós-crise econômica. Então, o que eu diria é exatamente isso, assim, o problema do saneamento, ele precisa ser visto nesse âmbito mais complexo e que as pessoas elas tenham acesso, que elas tenham condições de morar em lugares que tenham o mínimo de infraestrutura. É importante a gente lembrar, porque às vezes não fica tão claro para as pessoas que quando alguém vai morar em uma área que, enfim, é ambientalmente vulnerável, você pode ter deslizamento, você não tem acesso à água com regularidade, não tem acesso a esgoto. Não é uma questão de gostar de morar lá, é uma questão de precisar morar lá, de não ter outra opção.
Então, o foco da política pública tem que ser aí. Saneamento é fundamental, é preciso regularizar áreas que hoje são irregulares, desde de que isso seja possível, tem que olhar cada caso, mas, acima de qualquer coisa, a gente tem que trabalhar com políticas de emprego e renda, para que as pessoas tenham opções. Esse é o ponto central. Igor, eu queria saber de você, daqui a 20 anos, se a gente pensar na pirâmide etária da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, você espera alguma mudança nessa pirâmide etária? Bom, a gente tem que lembrar que uma pirâmide etária ela muda muito devagar, né? O processo, para você conseguir analisar um processo social na imagem de uma pirâmide etária, que é uma estratégia para você visualizar a distribuição da população por sexo e idade, isso acontece muito devagar. Então, assim, por exemplo, para você observar o impacto de um evento específico numa pirâmide etária, teria que haver, por exemplo, uma guerra. Quando a gente observa a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial na Europa, você vê que existe o impacto dos homens jovens que simplesmente desapareceram da população. Então, isso fica bastante marcado, fica bastante evidente nessa estrutura etária. No caso do coronavírus, a gente tem que lembrar, primeiro, quem é que está morrendo mais? São os mais velhos, principalmente aqueles com comorbidades, e além disso, os mais pobres, também com comorbidades, geralmente, e com menos recursos para poder reagir à doença. Agora, quando você analisa isso de um ponto de vista macro, né, mais amplo, a gente teve até ontem, dia 31 de agosto, 121 mil casos de mortes de pessoas por coronavírus. No Brasil, nós temos 211 milhões de pessoas. Então, se você fizer uma conta rápida, isso dá mais ou menos 0,05% da população. Então, em termos proporcionais, parece pouco. Entretanto, o que a gente não pode esquecer é que esse dado que a gente tem, esse dado oficial, ele é só uma parte do que realmente é a realidade. Porque, como eu falei lá atrás, nem todo mundo tem acesso ao teste para verificar se a pessoa está ou não com coronavírus. Ou seja, o que isso significa? Tem muita gente sendo enterrada, né? Morreu, foi enterrada e não teve o diagnóstico, não vai para a estatística oficial. Então, o número é pequeno, ele pode ser maior do que isso, mas mesmo assim a gente tem que olhar em termos de pirâmide etária de um ponto de vista um pouquinho mais amplo, que seria um processo para a gente observar e para a gente ter as consequências mais no longo prazo. Além disso, o que eu diria é que o fundamental aí para a gente pensar é que o coronavírus tem um impacto muito maior em termos de mudanças qualitativas na sociedade, né? Porque é uma questão que, enfim, ninguém experienciou na sua vida. A última pandemia que tivemos foi lá no início do século XX. A grande maioria da população de hoje não estava viva naquele contexto, né? Então isso muda totalmente a nossa realidade, a nossa percepção, inclusive essas questões que a gente está discutindo agora. Acho que isso é o fundamental de trazer. Os números são importantes, eles são muito impactantes. Agora, o que a gente pode fazer nesse momento é tentar olhar e aprender com os erros que estão sendo cometidos nesse momento. Acho que esse é o ponto central. Igor, em relação às favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, o senhor observa uma grande distinção demograficamente entre elas? Quais? Olha, eu diria que as similaridades são muito maiores que as diferenças em termos de composição da população, por exemplo, por escolaridade e renda. Agora, bom, em termos de similaridade também, o que a gente tem é um processo de formação social muito parecido. Então, por exemplo, o que gera a existência, né, dessas comunidades é a desigualdade, fundamentalmente, a forma de construção dessas moradias, que é a chamada autoconstrução, ou seja, a própria pessoa, o próprio familiar ou até os amigos que se juntam para construir aquela moradia de acordo com as condições que se possui.
Além disso, o ponto aí é a redução do valor da mão de obra para o aumento das margens de lucro. Então, essa população ela está ali e naquelas condições porque ela tem um papel específico no sistema capitalista, que é exatamente esse, é gerar valor, esse valor que não vai para o próprio bolso, mas vai para o bolso de outras pessoas. Então, isso é muito comum entre os dois processos de construção das periferias no Rio de Janeiro e também em São Paulo. O que eu diria que é diferente é mais realmente uma questão de composição morfológica da cidade. Então, quando você observa o Rio de Janeiro, você tem uma proximidade muito maior entre ricos e pobres, justamente pelos morros eles serem incrustados dentro da cidade. Você tem uma área muito afluente, por exemplo, Leblon, Copacabana, enfim, Botafogo, e logo ao lado você tem vários morros com as suas comunidades extremamente carentes, com limitações em termos do mais básico, em termos de moradia. Então, esses dois grupos, eles vivem muito próximos. Já em São Paulo, o que a gente vê é uma separação um pouco mais clara entre ricos e pobres. Existem aqueles bairros que você dificilmente tem alguns grupos, né, de população mais empobrecida e outros que são praticamente só de população mais pobre, mais socialmente vulnerável, que você não tem população de classe média e alta. Então, essa segmentação social ela é muito mais clara em São Paulo, os grupos são mais distantes, espacialmente falando, do que no Rio de Janeiro. Igor, você citou um pouquinho sobre as políticas públicas, mas para você, o que você acha que as autoridades tiraram desse período de Covid? Olha, o que elas tiraram eu não sei. Realmente eu gostaria de saber que tipo de aprendizado que eles estão conseguindo desenvolver a partir disso. Se estão, né? Realmente não sei. E a gente está falando também de uma gama muito grande, né? De pessoas, de administradores. Você tem alguns que são mais coerentes, que são mais enfim, né, preocupados de fato com as questões que estão acontecendo, e outros que estão muito menos preocupados com isso e estão mais ligados em outras questões. Enfim, mas o que eu diria que a gente pode sim tirar dessa pandemia é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, eu diria que a necessidade de investir mais em ciência. Se tem um aprendizado que a gente tirou, que eu espero que a gente tenha tirado dessa realidade toda, é que a ciência ela é fundamental. A gente precisa de mais ciência e uma ciência ainda melhor. Para isso tem que ter investimento. O que a gente vem perdendo ao longo, pelo menos, dos últimos 4 anos, de forma significativa. Então, se tem um grupo em quem a gente pôde se apegar nessa pandemia foi nos cientistas, porque eles estão ligados com o que está acontecendo, eles trabalham com isso, eles são especialistas nisso, então em ler artigos não só que saem no Brasil, mas também fora do Brasil, entender outras realidades, pensar e tentar adaptar a realidade, né, as políticas, do que foi feito lá fora para o que pode ser feito aqui dentro. São pessoas que conhecem a nossa realidade, ao mesmo tempo que conhecem lá fora. Enfim, o que a gente viu é que a ciência ela é fundamental e a gente precisa investir muito mais em ciência no Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto é que é fundamental trazer a ciência para a administração pública. Não adianta ter uma série de ótimos cientistas entendendo tudo o que está acontecendo, mas o político está agindo na direção exatamente oposta. É preciso trazer a ciência de qualidade para dentro da administração, para dentro da política pública, para a elaboração de estratégias de controle baseadas em fatos, em realidades, em análises, em estudos. Isso é fundamental, a gente não viu tanto no Brasil, a não ser em questões, em localidades muito específicas, infelizmente. Um terceiro ponto é que um problema dessa envergadura, né, como o coronavírus, ele só pode ser enfrentado com sucesso por lideranças coerentes e agregadoras. Então,
essa coisa de cada um ficar jogando por si, e aí um fala uma coisa no nível federal, o outro fala outra no nível estadual, isso gera uma confusão danada na cabeça das pessoas. Isso é terrível, porque você faz o papel contrário do que se esperaria de um bom administrador público. Você está desinformando a população, você está atrapalhando ainda mais uma situação que é calamitosa, que é um caos. Então a gente precisa olhar um pouquinho para trás e pensar, o que a gente aprendeu com isso? Bom, em termos de liderança, precisamos de pessoas que sejam coerentes, que sejam preocupadas com a nossa realidade e que sejam agregadoras, que independentemente de cor política, de vertente, de ideologia, nesse contexto, o que a gente precisa ainda, porque a pandemia não acabou, a gente continua precisando, é de agregação, das pessoas se juntarem para conseguirem ir na mesma direção. Isso, infelizmente, a gente não conseguiu e teria ajudado bastante. Outro ponto que a gente mencionou aqui em vários momentos, mas é importante enfatizar, é que a desigualdade no Brasil ela é insustentável. Não dá para a gente continuar fechando os olhos e achar que isso é normal. Não é normal. Isso é uma coisa. E outra coisa, é péssimo não só para quem mora em péssimas condições, também é péssimo para quem não mora. Para qualquer um da cidade é ruim. Por quê? Enquanto a doença estiver em circulação, ninguém está a salvo. Por quê? Porque está todo mundo conectado. Então você tem uma faxineira, você tem um porteiro, você encontra alguém na rua. Está todo mundo conectado o tempo todo. Então, enquanto nós não tivermos o problema solucionado em todos os locais, ele não está solucionado em nenhum. Então a gente precisa olhar um pouquinho para essas pessoas que não têm condições básicas de moradia e criar estratégias para que elas possam conseguir ter, finalmente. O que é um marco, seria um marco histórico, né, no Brasil. Mas em algum momento a gente precisa enfrentar com seriedade esse problema. Outro ponto, e o último que eu diria em termos de aprendizado, é que o SUS ele evitou uma catástrofe muito maior. Então, uma consequência que a gente tem é que a gente precisa que o SUS receba mais recursos. É justamente o oposto do que vem acontecendo também, como na ciência, o que vem acontecendo nos últimos anos. Então, se não fosse o SUS, se essa população não tivesse para onde correr, a gente com certeza teria um número imensamente maior de infectados e um número imensamente maior de também mortos. Com certeza, o impacto seria muito grande, ainda maior do que a gente viu. Então esse é um ponto, enfim, central. A gente valorizar o SUS enquanto um dos grandes salvadores, né, da nossa realidade, apesar de tanta dificuldade, foi um esteio nesse momento de pandemia. Agora, se você me perguntar quais seriam os próximos passos, né, o que a gente poderia fazer, eu diria que é o seguinte, primeiro, a gente tem que olhar para trás, tem que avaliar esses erros de cada uma dessas esferas administrativas e tentar aprender com esses erros, justamente para não repetir. Considerando isso e tendo avançado nesse ponto, mudar estruturas para facilitar a resposta diante de uma nova emergência que virá, com certeza virá. Porque, enfim, a gente não vou entrar nisso, mas a forma de a gente acabar tendo contato com um novo agente etiológico que pode desenvolver uma nova pandemia, a gente está seguindo exatamente nessa direção, de ampliar a possibilidade de surgimento de novas pandemias. Então, nesse contexto, a gente precisa mudar o que não funcionou lá atrás, ou agora, né, porque a coisa está acontecendo, olhar para trás, aprender com isso e mudar. Aplicar essas mudanças para que a gente possa estar mais preparado para o surgimento de uma nova pandemia.
Além disso, o investimento na redução da desigualdade social, ela é fundamental, e aí eu diria que, como é que você faz isso? Parece muito abstrato, né? Desigualdade social, a gente tem que acabar com ela, como assim? Como que faz isso? Fundamentalmente, geração de emprego e renda, enquanto política de Estado, ou seja, uma política que seja contínua, que não tenha interrupção de acordo com o governo da vez. Isso é fundamental. Então, precisa o foco de todos os administradores, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, tem que ser geração de emprego. As pessoas têm que ter acesso à renda. Claro que isso está associado com uma série de outras políticas, por exemplo, educação e saúde, que estão diretamente relacionadas com isso. Mas quando você tem acesso ao emprego e à renda, você pode fazer escolhas. E aí você pode criar a sua própria estrutura doméstica, né? Garantir que você tenha ali as condições adequadas de sobrevivência para você e para sua família. Enfim, e só para ressaltar, se eu puder falar mais uma vez aqui, realmente eu acho que isso é fundamental, o SUS precisa de mais recursos, independentemente do que acontecer, olhando ou não para trás, o fato é que nesse momento e para as próximas pandemias, a gente precisa de muito mais recurso para o SUS. E é importante lembrar que isso não vem de agora, isso piorou nos últimos anos, mas isso já é crônico desde o nascimento do SUS lá em 88, porque o sistema foi criado e ele nunca foi totalmente financiado, ou seja, a verba que deveria ter sido alocada para o SUS desde o começo nunca foi em sua integralidade. Então a gente precisa olhar para trás, aprender com isso e investir mais também no nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigada, Igor. Foi um prazer para a gente estar aqui hoje com você. Mas antes de terminar, a gente gostaria de tirar uma fotinha. Seria possível? Claro. Obrigado, Igor. Obrigada. Prazer. Foi um prazer. Fico à disposição. Um abraço para você. Prazer foi nosso. Obrigada. Obrigado, abraço, Igor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.